paz do Senhor, eu gostaria de trazer uma mensagem para esse dia especial. E esta mensagem se encontra em João capítulo 2. A palavra fala: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. De imediato eu gostaria de lhe ensinar o quão é importante nós convidarmos o Senhor Jesus para o nosso casamento. Porque é Ele que nos dá uma base, é Ele que fundamenta uma vida de fidelidade, de comunhão, de paz e de harmonia. Porque Jesus nos transforma, Jesus modifica o nosso temperamento, Jesus modifica a nossa personalidade, Jesus modifica a nossa estrutura psíquica. Jesus, ele é a cura para o nosso mundo interior. Sabemos que 2 pessoas debaixo de um mesmo teto pode, de repente, surgir conflitos, até mesmo brigas e discussões. E é por isso que o Senhor Jesus, ele é fundamental em um casamento. Mas a palavra fala que o Senhor Jesus foi convidado e não somente ele, os seus discípulos também. Isso significa que nós devemos chamar a congregação, chamar a igreja do Senhor para o nosso casamento. Pois é na igreja que nós recebemos uma palavra de transformação. É na igreja, se congregando, que nós podemos educar os nossos filhos e principalmente educar o nosso casamento, educar a nossa forma de tratar o nosso cônjuge. É por isso que é importante nós não apenas convidarmos o Senhor Jesus Cristo e dizer: o meu casamento tem Jesus, mas ao mesmo tempo nós não fundamentamos essa história de 2 pessoas, essa história de um casal na casa do Senhor. Pois é na casa do Senhor que recebemos ensinamentos preciosos. Então, para este casamento, Jesus foi convidado, mas não somente ele, os seus discípulos também. Isso significa que nós devemos chamar Jesus para o nosso casamento, porque ele nos transforma. Mas também devemos chamar a congregação, a casa do Senhor, a igreja do Senhor para o nosso casamento. Não se pode, de repente, você dizer: eu vou apenas chamar Jesus, sendo que a igreja é o corpo de Cristo. E nisto, o que vai ocorrer é que as brigas, as discussões e tantas coisas ruins podem acontecer, porque ao mesmo tempo você vai se esfriando na fé. Você vai perdendo o contato com Jesus. Sem a igreja, nós perdemos o contato com Jesus, nós perdemos a sensibilidade espiritual. Porque é na igreja que nós somos fundamentados na palavra do Senhor. Jesus falou: se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. E é na igreja que nós aprendemos e cada dia mais somos fundamentados nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, não adianta eu trazer a igreja para o meu casamento, ou seja, eu me congregar, eu ser uma pessoa que estou presente na igreja com o meu cônjuge, mas ao mesmo tempo Jesus não está na minha vida, Jesus não está comigo. Isso pode ocorrer. Então, eu trazendo esta palavra digo: chame Jesus Cristo, entregue-se de todo o coração a Ele, converta-se, diga: Jesus, eu quero me entregar a Ti. E também diga: eu quero fazer um compromisso de me congregar. Isso é fundamental. Outra parte da palavra diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, casamento tem problemas, tem dificuldades. No início deste casamento, já se tem o mínimo de um problema de administração, porque não fizeram um cálculo correto de quantas pessoas iriam para o casamento e se o vinho iria satisfazer a todos os convidados. Então, no mínimo, se houve um erro de administração. Casamentos têm vários erros. Erros na área econômica, erros nas palavras, erros no tratamento e tantos outros erros que nós podemos pontuar nos casamentos. Os conflitos que surgem, os problemas que surgem, erros de comunicação, por exemplo. E aqui nós temos uma ideia de que apesar de Jesus estar no casamento, apesar da igreja estar no casamento representados pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ainda assim nós teremos problemas. Mas ter problemas tendo Jesus, ter problemas tendo uma igreja saudável para nos aconselhar é uma coisa. Agora, se estivermos sozinhos, se estivermos sem um conselho, sem uma orientação, iremos sofrer mais.
E a palavra fala que o vinho acabou, ou seja, o vinho representa a alegria. Às vezes a alegria acaba em um casamento, sabe aquele momento de lua de mel, aquele momento no qual todo mundo está feliz, mas de repente o vinho acaba, de repente a alegria acaba. E a palavra fala que Maria se aproximou de Jesus e disse, olha, o vinho acabou. É como se ela dissesse, os noivos, os nubentes estão tristes, estão precisando de nova alegria. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes, nós pastores fazemos o papel de Maria. Chegamos com Jesus e apresentamos um casamento que não está dando certo. Mas Jesus fala, o que tenho eu contigo? Nós choramos, nós apresentamos e dizemos, Deus, muda esse casamento. Mas o casal ainda não percebeu que falta para este casamento uma entrega a Jesus, que falta para este casamento o entendimento do que realmente tem sido o problema. Porque alguns casamentos não dão certo ou estão em conflitos e de repente um dos cônjuges diz, não, este casamento não está dando certo porque eu preciso me arrumar mais. Este casamento não está dando certo porque talvez eu precise me embelezar mais. Sabemos nós que as pessoas mais bonitas desta terra que se casam, de acordo com o padrão humano, a beleza, elas se separam também. Então beleza não mantém casamento. Você pode fazer um curso especial para manter o casamento, mas isso talvez não adiante. Você pode ler livros de autoajuda, mas talvez isso não adiante. Então, quando nós apresentamos a Deus essas pessoas e dizemos, Senhor, olha, a alegria deste casamento está acabando, mas enquanto o casal não perceber que ambos precisam de uma mudança, que ambos precisam entregar-se a Jesus, entregar o problema a Jesus, e enquanto eles acharem que o problema é isto, o problema é aquilo, ainda não será chegada a nossa hora, e não adianta nós intercedermos. Então, se você está passando por um problema no casamento, por um problema de relacionamento, a primeira coisa que você deve perceber é, Jesus está no meu casamento? Jesus está no meu relacionamento? Se a resposta for negativa, então, ainda que eu ore apresentando a Deus o seu relacionamento, a sua vida conjugal, ainda assim Jesus vai responder lá dos céus para mim, ainda não é chegada a minha hora. Porque é necessário que vocês dois, é necessário que o casal reconheça que falta Jesus. Ou pelo menos um. Porque este vai chegar com Jesus e dizer, Senhor, a minha alegria acabou. Quem foi procurar Jesus foi exatamente Maria. Muitas vezes quem vai procurar Jesus para solucionar o casamento de um casal é o pastor, de repente um amigo ou uma amiga, alguém que intercede por você. Mas se somente estas pessoas procuram Jesus para restaurar o teu casamento, talvez Jesus responda, ainda não é chegada a minha hora. É necessário você também reconhecer isso. É necessário você, mulher, você, homem, que está me escutando agora, dizer, Jesus, eu preciso de você, eu preciso do Senhor para solucionar o meu casamento, para resolver o meu problema. O vinho acabou, a alegria acabou. E Jesus, ele voltará-se para você e vai acalmar a tempestade. A palavra fala, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Essas bacias, essas talhas, elas tinham água de cerimônias, águas em que as pessoas lavavam as mãos para adentrar em uma casa. Interessante que essas talhas estavam vazias, porque as tradições, os ensinamentos humanos, eles podem encher o nosso recipiente, a nossa vida. Mas uma hora tudo isso é inútil. Esses conselhos são inúteis. Então, nós enchemos a nossa vida de águas cerimoniais, de tradições, e dizemos, eu vou resolver isso, isso é comigo. O meu casamento está com um problema, mas daqui a pouco eu tenho experiência, eu irei resolver. E aí quando nós olhamos para essas talhas, uma hora elas estão vazias. Uma hora toda a minha inteligência, toda a minha sabedoria, o meu intelecto não consegue solucionar, não consegue resolver um problema. E é neste momento que Jesus opera. É quando chegamos
a nos esvaziar, a dizer: Jesus, eu não tenho mais como resolver. Antes eu tinha uma água cerimonial, antes eu tinha um conhecimento, uma tradição, antes eu tinha algo que eu podia fazer para solucionar, mas agora não está mais dando jeito. Antes eu conseguia resolver o meu problema conjugal com uma conversa, com uma lábia, com uma palavra aqui, outra palavra ali, mas parece que agora não tem mais jeito. Eu estou esvaziado. Já tentei de todas as formas. Lembra quando Maria pediu a ajuda de Jesus? Mas ainda tinha aquelas tradições no casal, ou seja, o casal ainda tinha um pouco de si, um ego inflamado, o orgulho. E aí é quando o orgulho acaba é que Jesus entra. É quando ambos reconhecem que precisam da ajuda de Deus, que ele começa a operar neste casamento, que ele começa a agir na sua vida. E a palavra fala que Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Agora a água é de Jesus. E que água é essa? É a palavra de Deus. Veja o quanto é importante você escutar essa palavra. Talvez aquela água antiga, aquela água de tradições que você dizia: com a minha inteligência eu vou resolver, não resolve. E aí você se esvaziou, teu casamento está um fracasso. E neste momento Jesus está dizendo: enchei de água, mas a água é nova, e a água é a palavra de Deus que vai adentrar a sua vida. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Ou seja, é interessante esta palavra porque Jesus transformou a água em vinho. Mas que água é esta? É a palavra que você recebe. Jesus não transforma as velhas tradições em vinho. Perceba que a água cerimonial tinha se esvaziado. As talhas estavam vazias. Foi necessário Jesus colocar uma nova água. Esta palavra, quando você recebe, Jesus ele transforma ela em vinho, ou seja, ela é poderosa para te trazer alegria novamente para o seu lar. Ela é poderosa para restaurar a alegria no seu casamento. E é interessante que o mestre-sala disse: guardastes o vinho bom para o final, porque geralmente no mundo nós aprendemos, quando eu me refiro ao mundo, digo ao secularismo. Eu me refiro aos ensinos que nós aprendemos em uma cultura que infelizmente não busca a Deus. Lá eles dizem: o casamento é bom no início, a alegria está no início, mas a palavra está dizendo que o vinho bom aqui foi guardado para o final. Isso quer dizer que o casamento com Jesus ele melhora a cada dia. O casamento com Jesus ele não estraga, ele não é servido como vinho péssimo, como vinho quase que insuportável no final. Não, no final ambos, o casal, eles estão se alegrando com o melhor vinho. Que nesta noite você receba esta palavra, que nesta noite você entenda que Jesus deve ser convidado para o seu casamento, mas os discípulos também. Isso significa que a igreja deve estar presente no seu casamento, ou seja, orientando, trazendo uma palavra. Você deve se congregar. Segundo, não adianta eu apresentar o teu casamento a Deus, chorar para que Deus venha fazer um milagre, se você ainda tem orgulho no coração, se você ainda não reconhece que o teu casamento precisa de Jesus, precisa de um milagre. Terceiro, é necessário você se esvaziar da tua sabedoria, do teu narcisismo, de tudo aquilo que você diz: eu vou resolver. E aí quando você percebe, nada adiantou, os teus instrumentos de mudança não adiantaram, as tuas armas não resolveram. É necessário você se desfazer destas velhas tradições, dessas armas que já não mais resolvem, e dizer: Jesus, eu estou vazio. E ele vai encher-te com água nova. E esta água nova vai modificar a tua forma de ser. E é nesta água nova que Jesus transforma em vinho, ou seja, a alegria é devolvida para o seu casamento. E por último, saiba que com Jesus no teu casamento, ele sempre vai restaurar a alegria. Ou seja, os dias vão passando
e o teu casamento vai melhorando. Não vai piorando, o teu casamento vai melhorando porque Jesus está na sua vida. É esta palavra que eu tenho para você neste dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome de Jesus. Fique na paz.